Mas só um aviso. Bom dia, irmãos. Os irmãos perceberam que fizemos hoje a última lição da atual revista, tá bem? Para a semana, nós vamos então iniciar aquele período de revisões. Vamos fazer então, iniciando no próximo domingo, a revisão das lições 1 e 2. Depois, no outro domingo, faremos 3 e 4. E assim, até revisarmos todas as lições da revista. Tá bem? Nós vamos excluir para o domingo que vem a lição 1 e 2, que serão ministradas, né? Ou será ministrada a revisão pelo irmão João. Obrigado. Os irmãos estudem, façam a revisão, porque temos um teste de somar. Senhor, nós te agradecemos porque colocas no nosso coração o desejo de contribuir com a tua obra. E te pedimos que esta oferta, muitas vezes parece ser tão pouco, mas é pouco que tu transformas o mundo. Tu abençoes aqueles que irão receber esse provérbio. Te pedimos que tu abençoes e multipliques, para que eles possam ter as suas necessidades supridas e para que eles possam continuar proclamando a mensagem da graça de Deus. Abençoa a tua igreja e abençoa esta oferta. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma pequena leitura em Jeremias 1:5 para dar introdução ao nosso tema. E a palavra diz assim: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei profeta às nações. Hoje iremos começar a conhecer os primeiros discípulos de Jesus. Vamos ver como foi feita a escolha dos 12 apóstolos, por Jesus que os chamou para estarem com ele e para que pregassem. A escolha dos 12 não é um invento isolado. Jesus continua a chamar as pessoas para estar com ele e para participar na missão evangelizadora. Também Deus, com o seu propósito divino, escolhe pessoas muitas vezes consideradas improváveis e fracas para confundir os fortes e sábios. Também Deus, um dia, escolheu cada um de nós para o seu propósito. A escolha divina não é baseada nos nossos méritos, mas sim na graça e na boa vontade de Deus, que capacita os eleitos para serem seus ministros na obra e realizarem a sua vontade, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua vontade, antes mesmo da criação do mundo, sem levar em conta as nossas obras. Deus escolhe alguém não apenas
para a sua própria salvação, mas com o objetivo de que essa pessoa alcance e sirva os outros. E pela sua soberania, Ele continuará, séculos e séculos, a tocar o coração das pessoas e a fazer discípulos. É o que vamos cantar. Tu és soberano. Vamos então falar sobre a soberania de Deus, sobre tudo, sobre a terra, os céus. Quem puder ficar de pé para cantar os Diz-nos em João 15:16: vocês me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pediram em meu nome. No seu ministério aqui na terra, Jesus não escolheu os discípulos porque foram capacitados nas Escrituras, assim como os fariseus, os sacerdotes, mas separou-os porque tinham um coração disposto a aprender e a obedecer a Ele. É o que vamos cantar agora com o cântico Dá-me um coração igual ao teu. Yeah.
sido à sua escolha. Eles aceitaram ser escolhidos por Ele. Apesar de não perceberem totalmente o que tinha acontecido, eles tomaram um posicionamento de fé e atenderam o seu chamado. Isto é sinal de quem foi escolhido por Deus. Aquele que começou a boa obra foi fiel para completá-la na vida de cada um daqueles homens. Em Filipenses 1,6 diz-nos: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Podemos em determinada altura questionar-nos se somos capazes de cumprir o que Deus planeou para nós. Podemos colocar em causa conforme a nossa condição humana, mas Deus capacita-nos através do Espírito Santo. O Espírito Santo edifica-nos, guia-nos e instrui-nos. Desta forma somos capacitados em cada desafio, com fé. Quando buscamos o Espírito Santo, meditando e orando, somos ensinados por Ele e pela Sua presença que nos capacita a cada atitude que reflete Jesus. Da mesma maneira que nos esforçamos para aprender mais de Deus, devemos permanecer em fé para continuarmos a progredir na soberana vocação em Cristo Jesus. Quem permanece nos ensinamentos do Senhor não apenas foi chamado, foi escolhido e capacitado por Deus. Vamos, então, falar sobre este desafio que Deus coloca em cada um de nós, de segui-lo, de dar-nos a conhecer a sua palavra, o seu poder e o seu amor. Eu aceito o desafio. Vamos, enquanto cantamos este hino, fazer o levantamento dos dízimos e ofertas. Pai, que seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Estejamos aqui para te louvar, cultuar e bendizer o teu nome acima de tudo e todas as coisas que tu mereces. Só tu és o único Deus, o Deus da salvação, o Deus da vida, Pai. Ó Pai, nesta hora queremos te agradecer e pedir por este dízimo e estas ofertas. E peço sempre, Pai, que nos dês a inteligência e a capacidade de podermos orientar bem estas verbas, Pai, que elas possam ir de encontro à beneficência, à manutenção do teu tempo e que
dizer, Pai, que as pessoas lá fora possam reconhecer que só Tu és o único Salvador e suficiente, Pai. Ó Pai, também pedimos agora que eu possa aceitar o Teu bom de graça este culto e seja para a honra e glória do Teu nome. No nome do Filho amado Jesus Cristo, Cristo pedimos, e ainda te peço também, nesta hora, principalmente pelo nosso pastor e amigo. Ó Pai, que sejas com ele, que possas reconfortar, que possas aliviar-me do seu mal, Pai, se for a Tua santa e divina vontade. Que sejas com ele e que possas abençoar a ele e à sua mulher, Pai. No nome do Filho amado Jesus Cristo, Cristo pedimos e que agradecemos por cada um dos nossos pecados. Amém. Todo cristão pequenino seja utilizado para Deus, para abençoar a vida de outras pessoas. Muitas vezes, quando lemos as histórias da Bíblia, como a história de Moisés, pensamos que Deus escolheu aleatoriamente Moisés, mas não é assim. Deus não escolhe alguém por acaso. Moisés fez certas escolhas pela fé que atraíram o olhar de Deus para o escolher. Sabemos que a fé é sempre assertiva. Ela declara abertamente a palavra de Deus. Todas as circunstâncias da vida são uma oportunidade única diante de cada um de nós para fazermos a escolha certa. Podemos escolher seguir os princípios de Deus que levarão à vitória e ao sucesso, ou podemos escolher os desejos da carne. Não foi por acaso que Deus escolheu Moisés. Ele foi escolhido porque fez escolhas deliberadas. Não foi por acaso que Deus escolheu cada um de nós. Façamos a diferença. Vamos agora passar a palavra ao nosso pastor. Bom dia, irmãos. Vamos abrir as Bíblias no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler versículo 13 ao versículo 19. Marcos, capítulo 3. Versículo 13 ao versículo 19. Vamos refletir sobre os 12. Diz assim a palavra de Deus: Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria, e vieram a ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse autoridade de expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, a saber, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Vamos orar. Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo ele nos esclareça a Escritura, que nós possamos colocar em prática o que nós vemos na palavra, que possamos viver em conformidade com a palavra. Fala-nos nesta manhã, desafia-nos, queremos ouvir a tua voz. Dirige, Senhor, as nossas vidas, é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Os 12. Quando nós olhamos sobre os discípulos de Jesus, nós vamos ver que eles foram eleitos dentro de um grande número. Lucas também diz isso. E aqui o contexto é que acontece após o Senhor Jesus ter curado um homem. Ele
ele vai para o monte e ele ora. Né? Uma das questões que às vezes nós não pensamos é por que 12. O livro do Apocalipse diz que os 12 são os fundamentos, como Israel, terreno, teve 12 tribos. O Israel divino, espiritual, tem 12 apóstolos, que são para ser bênção para as nações. Mas vejam, queridos, Marcos apresenta-nos Jesus no caminho. Se olharmos para o livro de Marcos com atenção, vamos perceber que o Senhor Jesus sempre está caminhando de um lado para o outro. Ele está sempre em movimento. E quando nós olhamos para o contexto desse texto, nós percebemos Jesus curando um homem. E que, ao curar este homem, houve uma grande revolta entre os fariseus, que foram ter com um outro grupo religioso e político daqueles dias, chamado os herodianos, para forjarem um plano, para maquinarem um plano, a fim de tirar a vida de Jesus. Ora, aqueles homens que diziam que amavam a Deus, que diziam que obedeciam a palavra de Deus, queriam matar Jesus, quando a Escritura diz, não matarás. Mas às vezes a nossa religiosidade, os nossos preconceitos e aquilo que nós nos agarramos e aferramos, é tão cruel que nós até pegamos contra aqueles que são contra ou estão pensando diferente de nós. Então nós vemos que Jesus se retirou e ele foi com os seus discípulos para a beira do mar. Uma grande multidão o segue, vinda de várias localidades. E aí Jesus foi ter com ele. E é nesse contexto que o Senhor foi ali para aquele local, para aquele monte, e vai escolher os seus 12. Jesus está formando uma nova comunidade. Jesus está criando o seu povo, o Israel espiritual. Agora existem lições profundas nesse relato, que é muito mais do que apenas ver o nome destes homens. E nós não podemos deixar de pensar e refletir sobre isso. Então vamos olhar o texto. Vamos ver quais as implicações e as lições desse texto para a nossa vida. Porque nós vamos pensar depois sobre a vida desses 12 homens. Todos nós sabemos que foram 12. Mas geralmente, na maioria das vezes, nós sabemos o nome apenas de 4 ou 5. E aí nós vamos ver sobre esses 12. Mas o que esse texto diz para nós? Veja, a primeira coisa que o texto diz é que o Senhor é quem chama e escolhe os seus. O texto afirma que Jesus subiu ao monte, ou à montanha, e chamou os que ele mesmo queria. A pergunta é, qual o motivo de Jesus subir ao monte? Bom, as montanhas, elas são com frequência em Marcos o local da revelação ou da manifestação de Deus, ou as conjunturas, aquilo que mostra de relevante no ministério de Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a montanha, os montes, são os locais da revelação de Deus, onde Deus se manifestava, onde Deus falava. Então Jesus subir em um monte para chamar os 12 tem relevância da subida de Moisés ao Monte Sinai para receber e transmitir os mandamentos. Lá em Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 1 a 25, 20, 18 e 20.
lugar do encontro com Deus. É onde o Senhor vive, é onde o Senhor revela a sua mensagem. Subir ao monte é ir ao encontro de Deus. Dentro do conceito daquela cultura, Deus habitava num grande monte. Então ele vai encontrar-se ali na revelação. E o texto ele é muito enfático. Ele afirma que quem chama, quem escolhe é o Senhor. Veja, nós estamos aqui porque nós fomos chamados, porque nós fomos escolhidos por Deus. Não fomos nós que escolhemos. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou para si. Foi Ele quem nos adquiriu para si. Foi a vontade dEle e não a vontade do homem. O Senhor deseja chamar pessoas para junto de si. Ele chamou esses 12 para serem seus representantes. A ideia que o texto nos passa é que o Senhor reuniu aqueles que Ele desejava. Portanto, a igreja é um projeto divino, chamada e escolhida por Deus. Mais uma vez, não somos nós que escolhemos a Deus. Não somos nós que damos uma oportunidade ao Senhor. Nós apenas respondemos ao seu chamado. Ele é quem nos escolhe. Ele é quem nos chama. Ele é quem nos faz seu povo. Então, a primeira realidade do texto é o Senhor é quem escolhe e quem chama os seus. Segunda coisa que nós vemos nesse texto é que o Senhor reveste os seus de autoridade. Vejam, chamou assim os que Ele mesmo queria e vieram a Ele, e então designou os 12 para que estivessem com Ele, e os mandasse a pegar e para que tivessem autoridade. Que texto magnífico! Os escolhidos, os chamados para estar com Jesus, para ter comunhão com Ele, aqueles que têm intimidade e conversa, são comissionados pelo Senhor, e o texto diz que eles são enviados para pregar e também para terem autoridade para expulsar demônios. Portanto, os discípulos são aqueles que recebem uma missão do Mestre. Eles devem pregar o Evangelho, eles devem expulsar os demônios, ou seja, são proclamadores, conforme no 4:14. O que Jesus proclama, a saber, as boas novas de Deus. Homens e mulheres que se submetem ao domínio de Deus são libertos da escravidão do pecado. E aqueles que são controlados por demônios estarão livres do governo de Satanás. Agora veja, a capacidade de proclamar, a capacidade dessa autoridade de expulsar demônios, ela não está no homem, ela é dádiva de Deus, é fruto do revestimento e do comissionamento do Senhor. O homem por si só não pode fazer nada de per si. Jesus, ele declara: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, o texto ele vai me crescendo. Primeiro, o Senhor afirma que quem escolhe e chama as pessoas para junto de si é Ele. Não há mérito humano. Não é pelo que se faz ou pelo que se deixa de fazer. É pela vontade de Deus. E segundo, Ele diz que é Ele quem comissiona, é Ele quem reveste os seus para que possam exercer o ministério que receberam do Senhor. É o revestimento de Deus, através do Espírito Santo, que nos capacita para fazer aquilo que devemos fazer. Uma terceira coisa que
nós vemos nesse texto, e às vezes passa muito despercebido, porque nós olhamos os nomes e não paramos na dimensão do que está dito. Essa é a terceira realidade. O Senhor reconcilia os irreconciliados. Olha a lista dos nomes, por favor. Vejam o que diz aí. Né? Começa com o tal de Simão, que ele pega, chama de Pedro, depois vai para Tiago, depois João, irmão de Tiago, que ele vai chamar de filhos do trovão. Jesus tinha mania de colocar apelido nas pessoas. Um ele chama de pedra, bruto, o outro ele diz: vocês são filhos do trovão, falam muito alto, muito. Né? André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Quando nós olhamos assim, esses nomes, essa lista, não nos diz muita coisa. Mas vejam, são homens tão diferentes uns dos outros. Homens que no dia a dia jamais caminhariam lado a lado. Homens que no dia a dia alguns se odiavam, viviam de costas viradas. Alguns desses homens desejavam a morte do outro. Ou seja, isso nos ensina que o chamado do Senhor para nós é para todo ser humano, independente de quem ele seja. E é um chamado para reconciliação. Reconciliação com Deus e com o próximo. O texto diz que o povo de Deus, que nós somos um povo heterogêneo, não homogêneo. Nós não somos da mesma massa, nós somos diferentes uns dos outros. Veja, esse chamado reuniu homens muito diversos. Ao lado de portadores de nomes judaicos, conservadores, encontramos portadores de nomes gregos, modernos. Na pessoa de Judas, um homem da Judéia é acrescentado aos galileus. 14. Mateus, João e Tiago eram considerados homens afastados, mas os outros discípulos foram desprezados mais tarde por causa da sua condição social inferior. E o contraste mais extremo que nós encontramos era entre os cobradores de impostos, no tal de Mateus, que zombavam de todos os sentimentos do povo e moral, e os zelotes, patriotas, Simão, o cananeu, ou o zelote. Ser fariseu, ser publicano, era considerado traidor da pátria, ninguém queria estar com você. Ser zelote era ser considerado um extremista, era ser considerado, nos dias atuais, um assassino. E eles eram. Então, criar um grupo com esse tipo de gente era algo extremamente arriscado. Mas Cristo diz que não há nem galileu, nem judeu, nem conservador, nem progressista, nem pescador, nem comprador, nem zelote. Ele faz algo novo. Ele faz a comunidade dos eleitos, o povo de Deus. Não há português brasileiro, não há angolano, não há moçambicano, não há cabo-verdiano, não há ucraniano, russo. Há um povo de Deus. E diante dessa realidade aqui, nós aprendemos que os seguidores de Cristo são pessoas únicas, distintas, completamente diferentes umas das outras.
e que na história das suas vidas, ser pessoas que no passado se odiavam, mas quando se encontram com Cristo, têm a sua vida transformada, quando entram na comunidade do Senhor, se reconciliam, e aquilo que parecia ser irreconciliável, aquilo que parecia não ter perdão, o que era imperdoável, aquele muro, aquela barreira que pensávamos que era intransponível, cai por terra. A inimizade é desfeita, a conciliação se dá, a paz reina nos corações. Todos nós conhecemos a história do livro Refúgio Secreto, a história de Corrie ten Boom, uma família que escondeu judeus na Holanda na Segunda Guerra Mundial, e por causa disso foram levados para o campo de concentração. A família da Corrie morreu naquele campo de concentração e ela ficou durante muito tempo revoltada. Mas no campo de concentração, a irmã dela, Betsy, olhava para aquilo e dizia: Deus vai transformar esse espaço. E transformou. E é muito interessante, eu vejo muita gente falando do livro Refúgio Secreto. Mas para mim, melhor que o Refúgio Secreto é o livro Andarilha para o Senhor, onde ela narra a história depois do Refúgio Secreto, em que ela passa a percorrer os países, contando a história dela no campo, as maravilhas da misericórdia de Deus dentro daquele campo de concentração. E um dia ela vai na Alemanha falar. E ela diz, quando ela está falando da graça de Deus, do perdão, ela disse que viu um homem ficar de pé e perguntar se Deus o perdoava e se ela o perdoava. Ele disse: olha, Deus me perdoou, quero saber se a senhora me perdoou. E ela diz assim: naquele momento eu vi aquele soldado das SS que torturou a minha família, que foi responsável pela morte dos meus pais, foi responsável pelo que aconteceu com a minha irmã no campo de concentração. E ele se dirigiu a mim e estendeu a mão, perguntando se eu o perdoava. E agora ele diz assim: Senhor, eu não posso, mas o teu Espírito em mim pode. E ela diz: eu estendi a mão a ele, e nos abraçamos e choramos, e o perdão foi dado. Em Cristo, comunidade de Cristo, ela nos reconcilia. O Senhor faz com que nós reconciliemos os irreconciliados, perdoemos aquilo que achávamos que era imperdoável. Em Jesus acontece isso. É isso que nós vemos aqui no início, logo do surgimento da comunidade chamada Igreja, o povo de Deus. Por último, o Senhor sabe que a traição é uma realidade. Vejam como termina a escolha, versículo 19: Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus chamou 12 homens e os chamou para caminhar com ele, revestiu-os de autoridade, lhes concedeu uma missão. E Marcos apresenta esses 12 homens quando ele fala de Judas, ele diz assim: foi aquele que o traiu. Ou seja, Jesus chamou também aquele que lhe preparou o sofrimento mais profundo, causou a dor mais atroz, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E por menos que seja descrita feita essa descrição,
nós percebemos que das 22 menções que existem sobre Judas, em 20, ele é indicado de modo mais ou menos direto como aquele que entregou o Senhor. O que uma cicatriz grande vermelha faz com o rosto, este ato fez com Judas. Judas, o traidor, e o filho do homem traído. Este é o mistério da maldade e o mistério do amor neste grupo dos seguidores. Sabe, esse relato ensina que a igreja, que o povo de Deus, caminha sob a sombra da traição. E Marcos, ele nos prepara para uma história que envolve não apenas uma divisão entre os que criticavam e os que apoiavam Jesus, mas também um teste e uma crise para aqueles que se tornam seguidores de Jesus. A caminhada com Cristo envolve crises, envolve escolhas, e é nessa caminhada que nós precisamos saber o que é mais importante para nós. Jesus ou as coisas? Judas preferiu o dinheiro a Jesus. Judas deu o dinheiro por 30 moedas e entregou Jesus. E entregou o beijo. Quando olhamos o texto da traição, é narrado em Mateus, e narrado em Lucas, nós vemos Judas entregando o Senhor com um beijo. Mas também podemos ver a atitude do Senhor Jesus para com Judas. O Senhor olha para Judas e diz: ao que vens, amigo? Judas trai o Senhor, mas para o Senhor ele continuava sendo amigo. Quando nós olhamos para Judas, nós temos a prefiguração da traição, a entrega aos inimigos, mas nós não podemos nunca esquecer que os demais, num determinado momento também, abandonaram o Senhor. Todos eles fugiram, todos eles deixaram o êxito, mas o Senhor não deixou ninguém. Ele não virou as costas para nenhum deles, nem a Judas. Ele não nos abandonou. O que vemos e percebemos é que na caminhada com Cristo nós falhamos, nós erramos, muitas vezes fugimos do Senhor. Entretanto, o Senhor jamais nos vira as costas. Ele está de braços abertos, nos esperando de volta. Deixe-me concluir. Sirene já tocou dizendo que eu tenho que terminar. Então deixe-me concluir. Surge o Israel de Deus. Surge o Israel espiritual, a igreja, que é o projeto que vem antes da fundação do mundo. Um povo escolhido e amado do Senhor. A igreja é o projeto divino. A igreja é o povo de Deus. E diante da eleição desses 12 homens, nós vamos aprender o seguinte: é que nós estamos aqui, porque tal qual aqueles homens, nós fomos chamados e escolhidos por Jesus. Foi Ele quem nos concedeu a oportunidade. Não há mérito nenhum em nós. É a graça de Deus, é a sua misericórdia. Somos o que somos por causa da graça do Senhor. Como diz Paulo, sou o que sou pela graça de Deus. O Senhor é quem comissiona o seu povo. É o Senhor que nos reveste de autoridade. A igreja, ela prega
e avança destruindo o poder das trevas. A igreja prega a graça de Deus e rompe com os grilhões, com as portas do inferno, não porque tenha força em si, mas porque foi revestida pela autoridade e pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor foi Ele quem fez um povo unido a todos, um povo reconciliando os irreconciliáveis, um povo que segue perdoando e sendo perdoado. Utilizando a linguagem de Thomas Hallett, a igreja, o povo de Deus, ela tanto fere quanto ela é ferida. Mas ferindo e sendo ferida, ela vai perdoando e sendo perdoada, reconciliando-se através da história. Mas também nós aprendemos nesse texto que a traição é uma realidade. A traição é uma realidade. Mas que Deus nos ajude a reconhecer as nossas falhas e a pedir perdão. Nós vamos encontrar o Deus de braços abertos para nos acolher novamente. Que Deus nos abençoe e que Ele nos oriente e guarde para que possamos ficar firmes e cumprir a nossa missão, a nossa jornada. Bem? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos porque Tu nos escolheste. Te agradecemos porque Tu nos comissionaste para ser Teus discípulos, para ser mensageiros da graça de Deus. Te agradecemos porque Tu nos fizeste um povo, uma família, e onde nós podemos viver harmoniosamente uns com os outros, apesar de sermos quem somos, apesar das nossas diferenças, apesar de virmos de conceitos familiares, de histórias distintas, de culturas adversas. Em Ti nós somos um povo, e nós te louvamos por isso. E te pedimos que Tu nos guardes para que não sejamos encontrados no grupo dos traidores. Que o Teu amor, a Tua graça e a Tua comunhão e consolação seja para a Sua igreja, seja com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.